Macro tendências das TICs. A primeira coisa é que as pessoas utilizam cada vez mais a internet. Isso parece óbvio, mas é bom a gente lembrar disso quando a gente está numa posição ali de poder público, de um órgão público. Sempre a gente tem que lembrar disso porque a gente tem que sempre estar se modernizando. Isso é importante porque gera efeitos relevantes. Por exemplo, uma modificação na estrutura das cadeias de suprimentos, das quais o governo ou fazem parte ou vão estar ali regulamentando, vão estar interagindo. Então, olha só, tempo e anos para alcançar 50 milhões de usuários. Então, o rádio, pessoal, demorou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A televisão, 18 anos. O telefone, 16. O computador pessoal, o personal computer, 13 anos. E a internet, 7 anos. Agora, o jogo Pokémon GO, em 19 dias, alcançou 50 milhões de usuários. Então, é uma coisa, é uma evolução que a gente tem que. Todo mundo sabe que existe, mas a gente tem que, às vezes, olhar os dados para ter uma certa noção do quanto rápido isso acontece, né? Do qual a velocidade dela, para a gente ver se a gente acompanha. Então, e o Brasil é campeão mundial no uso de redes sociais, tá? A média de minutos por visita. O povo brasileiro é um dos povos que mais acessam aí as redes sociais. Isso pro lado bom, pro lado ruim, tem muita contestação sobre isso. Mas o brasileiro gasta em média 60% mais do que a média mundial nas redes sociais. Se está vendo besteira, se está vendo coisa útil, é outra discussão. Mas isso é fato. E aí o governo brasileiro precisa estar atento, porque nós não estamos num país qualquer, nós somos um país em que as pessoas ficam bastante tempo nas redes sociais e o governo precisa estar aí também presente para estar interagindo com a população. Ah, Outra tendência é a desintermediação baseada no uso das tecnologias. Aquilo que eu falei da questão da mudança das cadeias de suprimentos. Por quê, pessoal? Quando você pega uma cadeia de suprimentos, você tem um fabricante e vários intermediários até chegar ao consumidor final. Tá? Você tem ali esse B2B, B2B é business to business, então de empresa para empresa, empresa para empresa, empresa para empresa, até chegar no B2C, que é business to consumer, empresa para o consumidor final, tá? Que é uma pessoa física, que só está passando por pessoa jurídica. Aí o que é que vai acontecer? O que é que a tecnologia vai fazer? Vai fazer com que esteja cada vez menos intermediadores. Então você tem uma situação em que você praticamente não, vai chegar um momento que você vai ter do fabricante para o consumidor. Ou ainda, o livro está aqui marcado, tem o livro A Sociedade do Custo Marginal Zero, que eu estou lendo, que é o seguinte, você tem a situação de prosumidor. Ou seja, o consumidor produzindo seu próprio produto. Isso o governo também pode incentivar. Então você tem do fabricante para o consumidor e às vezes as tecnologias permitem que o consumidor fabrique seu próprio produto. Quer ver um exemplo? A digitação não, a impressão 3D. Impressão 3D é uma tecnologia que permite que você hoje faça vários utensílios para o uso próprio, né? Junto com a energia solar, que você pode produzir internet na sua própria casa. Então, isso é interessante até do ponto de vista governamental, essa questão de energia, porque ela é menos impactante ao meio ambiente. E o governo, ele tem, uma das tutelas dele é justamente a proteção ambiental por ser um bem coletivo e difuso, da qual a lógica privada não vai funcionar tão bem como em outras situações. Aqui no canal tem aula sobre economia para você entender muito isso, como a questão da poluição ambiental, uma questão de externalidade negativa, ou seja, algo ruim que acontece devido ao mercado, né? Um fator externo ao mercado que acaba sendo ruim para a sociedade, e como é que o governo pode atuar nesse sentido. Então, o governo precisa entender que você vai ter menos agentes e muitas vezes você tem a relação direta ou o próprio consumidor produzindo. E como é que a gente vai atuar nesse contexto quanto poder público? A TI provoca mudanças também na economia. Então você tem aqui a agricultura, tá? Migrando para uma economia mais industrial, fabricar, estocar e vender, produção empurrada para o cliente, e a informação, vender, fabricar e entregar, produção puxada para o cliente, que é o papel fundamental da TI. Porque isso aqui é a própria evolução humana, tá? Você saiu de um período da agricultura para a industrial e hoje você está na era informacional. Embora isso não seja um consenso, economistas mais desenvolvimentistas vão focar na indústria, mesmo que a era da informação esteja aqui. Mas qual é a diferença que está trazendo aqui para a nossa cadeia de suprimentos? Quando você tinha a era industrial, pelo menos ali das primeiras revoluções industriais, primeira, segunda,
Você tinha produção mais empurrada. Um exemplo era a Ford. Então, você produzia lá um grande estoque de carros padronizados. Isso trazia uma economia de escala e eram empresas verticalizadas, né, como a própria Ford. Então, o cliente ia lá e tinha que comprar aquele modelo já pré-produzido de um automóvel, né? Tinha que ser da cor preta, de acordo com Ford, né? Só produzia de cor preta porque isso barateava o custo de produção e barateava o produto final. Só que isso foi mudando e hoje o consumidor ele é muito mais exigente, né? A tendência é que o consumidor fique cada vez mais exigente. A gente fala em produção customizada. O que significa isso? Eu não vou produzir só carro da cor preta ou só padronizado. Vai ter diferentes estilos de cores, de modelos, enfim, de automóveis, e não só automóveis, como outros produtos. E chega ao ponto das empresas não trabalharem mais com um grande estoque, ou mesmo sem estoque, a produção que a gente chama de just-in-time. Então, o consumidor vai montar seu automóvel ideal e as empresas vão produzir com base naquelas especificações, mas que para ele montar, o que é que ele precisa informar para a empresa? O que é que ele precisa fazer para a empresa? Dar informação das suas preferências. E aí essa informação ela vai ser potencializada com o uso das tecnologias da informação. Muitas vezes o consumidor ele não dá uma informação informativa, ou seja, ele vai lá com a empresa e diz, olha, eu quero isso. Mas hoje, com a ciência do Big Data, as empresas mapeiam o comportamento das pessoas nas redes sociais, na internet, para dar um produto, para oferecer ali um produto cada vez mais customizado, tá? E aí você começa a usar muita tecnologia nesse sentido, para oferecer o marketing, depois que a pessoa faz a compra, que o produto vai ser produzido. Por isso que não trabalha muito com estoque. Tem um caso bem interessante que é do Walmart, nos Estados Unidos, tinha uma adolescente que estava grávida, ela não sabia, mas ela começou a pesquisar aquilo, coisas que estão associadas à gravidez, e o Walmart começou a ofertar um monte de coisa relacionada à gravidez. Então, meio que a inteligência artificial, o Big Data da empresa Walmart detectou a gravidez primeiro do que os próprios testes biológicos sobre isso. Tá? É bem interessante a gente debruçar sobre isso. Tá? E hoje, como eu falei, não é só a produção das empresas, mas também as próprias pessoas produzindo através da tecnologia na ideia de prosumidor. Ao mesmo tempo que eu sou produtor, eu sou consumidor de alguma coisa. A impressão 3D foi o exemplo que eu dei nesse caso.